E eu já quero começar dialogando com o discurso que é repetido, de que se tenta implantar nas escolas um discurso ou uma visão ideológica, como se as falas que nós ouvimos cotidianamente nessa comissão e de parte de alguns dos senhores, que eu já tive a oportunidade de ver em outras apresentações, como se ideológicas não fossem, né? É uma representação clara, da parte de muitos, da determinação de uma ideologia, da ideologia de mercado, da ideologia da opressão, da ideologia que quer garantir que você não tenha uma educação que seja emancipadora, que seja libertadora, que seja repetidora da opressão que historicamente já está consolidada em uma sociedade. E aqui eu quero ter a oportunidade de dialogar com os senhores e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento para falar do conjunto de iniciativas que têm o mesmo objetivo. Não é à toa que a gente tem, hoje, na presidência do Brasil, alguém que já apresentou, de antemão, um programa, um projeto, que diz, chamado Ponte para o Futuro, que quer retirar da Constituição os percentuais mínimos para investimento em saúde e em educação. Está lá no programa apresentado. Não é à toa que a gente está fazendo aqui a discussão, também na Comissão de Educação, e que passa pela Comissão de Seguridade Social, e que está sendo formatada uma comissão especial para tratar do tema, do que seria o projeto Escola Sem Partido, do deputado Isalci, que, entre outras coisas, e aqui eu quero delimitar especificamente esse artigo, no exercício de suas funções, o professor, aí ele vem para o inciso 3, diz: não incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Então, quer dizer que um professor ou um profissional de educação do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, que diga que a manifestação dos alunos que estão fazendo a ocupação das suas escolas, lutando por educação pública de qualidade, ele estaria sendo necessariamente enquadrado pela legislação como um infrator, ou como quem estaria cometendo uma ilegalidade. A mesma coisa o projeto do deputado Rogério Marinho, que quer tipificar o crime de assédio ideológico. O deputado Rogério Marinho responde com alguma ironia, dizendo que o projeto dele é melhor ainda. Eu diria, deputado Rogério Marinho, que é a outra face da mesma moeda. A tentativa é a mesma. É a criminalização dos professores, dos profissionais de educação, para que os senhores consigam restringir qualquer possibilidade de uma educação que não seja opressora ou que repita o mesmo padrão de exclusão já existente na sociedade. Mas a gente pode fazer avaliação de mais ameaças. E é importante que hoje aqui a gente tenha a oportunidade de discuti-las. É uma pena que os estudantes, que aqueles que militam na área de educação, não estejam tendo a oportunidade de expor esses pensamentos aqui na comissão no dia de hoje. Porque se a gente pensa em pluralidade e democracia, necessariamente a gente quer que todas as vozes possam ser ouvidas em relação ao diálogo. E a Câmara dos Deputados não precisa se restringir sempre à sua formalidade. Não há qualquer problema que no exercício da presidência a gente abra esse diálogo para que ele se torne mais amplo. Sei que o meu tempo já está esgotado, deputado Rogério Marinho, mas quero trazer aqui mais alguns pontos que compõem o conjunto dessas ameaças. Como, por exemplo, a aprovação que já teve no plenário da Câmara dos Deputados da quebra do princípio de que a educação pública em estabelecimentos oficiais necessariamente tem que ser gratuita, aprovada por 10 votos, e que coloca uma vírgula daquilo que pode ser pago. E essa vírgula pode trazer uma outra vírgula. Aqui nessa Comissão de Educação, quando eu disse isso, que essa era a primeira porta para que a gente tivesse a privatização e o pagamento na educação pública brasileira, teve um parlamentar que levantou as mãos para os céus e disse: quem dera eu consiga ver isso ainda na minha vida. Isso, nessa comissão. Mas a gente tem mais. A presença hoje de Mendonça Filho como ministro interino da Educação é uma ameaça. E aqui eu vou contar
e vou dividir com os senhores a representação do que foi um bastidor. Na verdade, nem precisaria, porque depois que tem como consultor de política educacional Alexandre Frota, a gente nem precisa falar muito do que acontece como bastidor. Mas eu vou fazer questão de fazê-lo, né? Na comissão de impeachment, o deputado Mendonça Filho se vira para mim e diz o seguinte: e aí, Glauber, a partir de quando que o PSOL vai apoiar o impeachment para combater a corrupção? Isso hoje é uma piada pronta, né? Com tudo que está acontecendo e tudo que está sendo apresentado em relação ao governo. Mas eu, na informalidade, virei para o ministro Mendonça Filho e disse para ele: olha, deputado, não vai ser possível, porque Vossa Excelência assumindo, Michel Temer assumindo o governo, Vossa Excelência vai ser ministro do Desenvolvimento e vai privatizar tudo que seja possível. E o próprio ministro responde, né? Na época ainda como deputado federal: aí as coisas vão começar a andar. É esse mesmo ministro que, como uma das suas primeiras declarações, diz que não vê qualquer problema de cobrança em relação à educação superior. Não posso considerar como uma ameaça? Tenho que considerar como uma ameaça. Inclusive porque é esse mesmo ministro que, na comissão que eu estava anteriormente, apresenta um projeto querendo mudar a propriedade do petróleo para que, ao invés de que ele seja público, ele passe a ser privado. É uma coincidência? Eu, na vida e na atividade pública, aprendi que algumas coincidências existem, mas que elas são raríssimas.